Olá, caros alunos. Dando continuidade à nossa sequência de vídeo, de trabalho com a filosofia moderna, nós iremos, moderna não, contemporânea, nós iremos dar continuidade falando um pouco agora sobre os filósofos que meio que contestaram, né, a filosofia de Hegel. Nós já fizemos uma introdução do período contemporâneo, né? Do período contemporâneo da filosofia, destacando aí os elementos do século XIX, né? E, nesse sentido, nós avançamos falando da contextualização histórica, né? E das correntes que seguem é, a, nessa, nesse período histórico. Né? Falamos um pouco do romantismo e falamos um pouco do idealismo. Estávamos exatamente falando do idealismo, né? Como uma corrente é, que é importante ser entendida. Então, nós estávamos, né, exatamente falando sobre essas questões e ficou agora, por último, exatamente aqui estávamos, né, falando de Fichte e Schelling como princípios, com a ideia de princípios unificadores, e falamos, por último, de Hegel. Né? Cabe aqui fazer um comentário específico sobre os filósofos Feuerbach, Schopenhauer e Kierkegaard, que vão contestar o sistema hegeliano e trazer ideias diferentes. Enfim, o objetivo agora é, depois de já saber o que é o idealismo e as principais ideias, inclusive de Hegel, com a ideia de dialética, saber absoluto, filosofia ligada à história. Então, que segue, né, nesse raciocínio os filósofos que vão contestar Hegel, né? Então, cabe aqui a gente fazer uma apresentação mais no sentido de ah, apresentar esses filósofos que vão questionar Hegel, né? Então, a gente chama de a contestação do sistema hegeliano, né? Então, dá para acompanhar aí na tela o que a gente vai falando, né? Então, a contestação do sistema hegeliano. Então, vários filósofos, eles contestaram a filosofia de Hegel de forma parcial ou de forma mais conjuntal. Mesmo entre os seus seguidores, temos os neo-hegelianos, novos hegelianos, né, de direita, e os hegelianos ou neo-hegelianos de esquerda, que modificaram aspectos da sua filosofia, procurando adequá-la aos seus projetos políticos de interpretação, né? Pouco que já falamos no começo. Pois bem, primeiro nós vamos ter Feuerbach, com a ideia de ser concreto e materialismo. Ele vai dizer que, entre seus contestadores, o mais destacado na crítica à filosofia de Hegel foi o pensador, exatamente, Ludwig Feuerbach. Recusando o idealismo de Hegel, Feuerbach qualificou de especulação vazia. Olha só, que não trata do ser real, das coisas reais e dos homens concretos, né? Que é extremamente idealista, por isso mesmo. Então, ao contrário do idealismo hegeliano, que se baseia em noções tão abstratas como as ideias, espírito e razão, Feuerbach aqui vai propor que a filosofia deveria partir do concreto do ser humano, considerando como um ser natural e social. Então, essa posição filosófica de Feuerbach
que tem como ponto de partida o ser concreto, é chamado de materialismo, né? Feuerbach influencia, inclusive, o pensamento inicial de Karl Marx. Por quê? A Hegel desenvolveu aí a ideia de dialética. A Feuerbach vem propor aqui a questão do materialismo, de analisar de forma mais concreta, fazendo essa crítica ao idealismo de Hegel. E depois isso vai influenciar em Marx, porque Marx vai trabalhar a ideia de materialismo histórico e dialético. Então, vai ter toda essa junção aí, né, da filosofia histórica de Hegel, vai ter essa questão da dialética de Hegel e vai trazer aqui a questão do materialismo do Feuerbach. É claro que Karl Marx, que vai vir depois, com a própria forma de pensar, que é o materialismo, né, ele vai reformular um monte de coisas, um monte de ideias aí, vai construir o próprio materialismo histórico dialético a partir dele, a partir de Marx. Né? Mas Feuerbach faz esse apontamento aí com essa ideia do ser concreto e materialista. E outro pensador que vamos ter aqui é o Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, né, foi o que atacou com mais veemência o pensamento hegeliano. Em sua opinião, ele dizia, né, Hegel seria um verdadeiro charlatão ao construir sua filosofia segundo os interesses do Estado prussiano, da Prússia, um Estado, né, europeu. Isso se compreende se levarmos em conta que Hegel, ao englobar as situações históricas como desdobramento do espírito objetivo, terminava por legitimar todas as formas de governo e instituições, mesmo as mais nefastas. Desse modo, Schopenhauer se referia a Hegel como um acadêmico mercenário, né, por conta dessa ideia que ele construiu de Hegel. Como filósofo, o Schopenhauer, apesar de sua grande cultura, não seria conhecido, só seria conhecido muito tardiamente, né, nos últimos anos de sua vida. Então, Schopenhauer traz muita essa ideia aí. Então, na obra O Mundo como Vontade e Representação, e Schopenhauer sustenta que, como o conhecimento é uma relação na qual o objeto é percebido pelo sujeito, o homem não conhece as coisas como elas são, mas como elas podem ser percebidas e interpretadas. Então, a gente vê aí uma certa influência de Kant, né? Ele utiliza, nesse aspecto, ele fez um retorno a Kant e se opõe à possibilidade do saber absoluto que Hegel preconiza. Então, ele vai buscar Kant para criticar Hegel. Para Schopenhauer, porém, todo que o mundo inclui, tudo que o mundo inclui, abre aspas, né? Tudo que o mundo inclui ou pode incluir é inevitavelmente dependente do sujeito, não existindo senão para o sujeito. O mundo é representação. Então, ele fecha aspas. Então, ele vai falar isso, Schopenhauer, no sentido de meio que criticar o Hegel. Né? Isso quer dizer que, para ele, não existe uma realidade exterior absoluta e que, para existir o conhecimento no mundo, é preciso existir o sujeito que vai emitir um parecer, emitir uma impressão, uma ideia sobre o objeto. Dessa forma, Schopenhauer se afasta da reflexão de Kant e inicia sua própria filosofia, que ele vai chamar de a representação do concreto. A representação do mundo seria para ele uma ilusão. A representação do mundo seria para ele como uma ilusão, pois o objeto conhecido é condicionado pelo sujeito. Mas também, diferentemente de Kant, ele vai admitir ser possível alcançar a essência das coisas através de ensaio intuitivo, uma espécie de iluminação. Nesse processo, a arte teria grande relevância,
pois a atividade estética permitiria ao homem a compreensão da verdade. Para ele, pela arte, o sujeito se desprenderia de sua individualidade para fundir-se no objeto, numa entrega pura e plena. Nesse ponto, Schopenhauer seria um romântico. Então, ele vai trazer essa ideia, né, do ensaio intuitivo, vai fazer essa crítica à representação do mundo a partir da ideia, mas que é preciso ter esse contato com o objeto, com a coisa, e ele defende essa relação muito a partir da arte, né, que é uma forma expressiva de se apresentar as coisas aos indivíduos. Então, para ele, isso facilitaria muito essa apropriação do sujeito, do objeto, no sentido de emitir uma ideia sobre isso. Então, esse é um pouco o pensamento de Schopenhauer. Bem, sua filosofia, por outro ângulo, se caracteriza por uma visão pessimista do homem e da vida. Para ele, o ser humano seria essencialmente vontade, o que levaria a desejar sempre mais, produzindo uma satisfação constante. Essa vontade é, que se expressa nas ações humanas seria parte seria parte de uma vontade que anima todas as coisas e da natureza. E se a essência do homem e do mundo é essa vontade inacessível, Schopenhauer identifica aí a origem das lutas entre os homens, da dor e do sofrimento. Então, por isso ele vai dizer que a história é, para ele, a história das lutas, onde a infelicidade é a norma, né? A regra geral. Então, ele vai dizer que temos, portanto, a recusa da concepção racionalista da história elaborada por Hegel. Então, aqui está a crítica de Schopenhauer, segundo a qual a história possui um sentido e progride em direção a uma maior liberdade. Então, ele vai fazer essa crítica ao Schopenhauer e vai dizer que é preciso que o indivíduo sofra, né, ali, tenha vontade, e que isso vai fazer ele ter, né, vontade de querer conhecer as coisas, né? Uma visão um pouco pessimista, mas bem, é isso que ele diz. Para Schopenhauer, apenas pela arte e acesse ou seja, o abandono de si, pode o homem se libertar da dor. A filosofia schopenhaueriana inspirará as chamadas filosofia da existência, né? Então, Schopenhauer é também considerado aí um pré-existencialista, que vamos ver essa filosofia mais para frente. Então, Schopenhauer vai dizer isso, né? Apenas pela arte e acesso ou seja, o abandono de si, pode o homem se libertar da dor. Quer dizer, ele é preciso que ele sofra, que ele tenha angústia, que ele, nesse estágio de angústia, ele vai pensar sobre a vida dele e, a partir daí, ele vai querer viver, né? A vontade, ele vai ter vontade de querer saber das coisas, de querer mudar. Por isso mesmo, ele traz essa ideia aqui que a gente trouxe, né, no início, vontade e representação em Schopenhauer. Um pouco essa a ideia dele. E, por último, nós temos aqui o Kierkegaard, que vai trazer a experiência única da vida. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard também contestou a supremacia da razão como um único instrumento capaz de estabelecer a verdade, tal como propunha Hegel. Então, aqui, Kierkegaard, mais um filósofo que vai contestar Hegel, né? A gente já viu esses filósofos, Feuerbach, agora Schopenhauer, mas também Kierkegaard, fazendo essa crítica a Hegel, né? Então,
Como um pensador cristão, ele defendeu o conhecimento de que se origina da fé. Então, ele era cristão, né? Então, aí ele vai trazer, vai puxar a brasa para a sua sardinha, como a gente chama. E aí ele vai afirmar que a existência humana possui três dimensões: a dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa. A dimensão estética da existência humana, para Kierkegaard, na qual se preocupa com o prazer, com a beleza, com as coisas bonitas, né? com essa dimensão estética mesmo. A dimensão ética, na qual se servia o problema, desculpa, na qual se vivencia o problema da liberdade e da contradição entre o prazer e o dever. Então, aqui, essa questão da ética é onde vai estar presente, onde vai se vivenciar o problema da liberdade. O que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo, qual é o prazer, até onde vai o prazer, até onde vai o dever. Então, nessa dimensão ética, né? E depois a dimensão religiosa, para Kierkegaard está marcada pela fé que cada um, né, desenvolve a partir das suas experiências. Bem, de acordo com Kierkegaard, cabe ao homem escolher em que dimensão ele deve viver. Em que dimensão ele deve viver, já que se trata de dimensões que se excluem entre si, né? A dimensão estética, ética e religiosa. Acho um tanto extremista, porque é possível você, né, estar em algumas das dimensões aí. Aí se ele diz isso, cabe ao homem escolher qual é das dimensões que ele quer viver. Essas dimensões podem ser entendidas também como etapas pelas quais o homem passa durante a sua existência. Primeiro viria a estética, né? Depois a ética e, por último, a religiosa, que seria a mais elevada, né? Mas penso que poderá ser, né, de forma ao contrário ou alterada de algum modo. Bem, os escritos do autor possuem grande beleza literária e trata de temas estranhos à objetividade científica da sua época, né? Ele meio que fugiu um pouquinho assim da linha de raciocínio, né? Ainda criticando o Hegel, mas vamos dizer que ele fugiu um pouquinho da linha de raciocínio que estava sendo desenvolvida naquele período, né? Tais como o amor, o sofrimento, a angústia e o desespero, que, segundo ele, não podem ser entendidos pela razão. Sua principal crítica à filosofia hegeliana se deve ao fato de ela não levar em consideração a subjetividade humana, ou seja, os sentimentos, as crenças, os valores e tal. Então, ele vai dizer isso. Então, nesse sentido, a Kierkegaard ele vai influenciar as chamadas correntes irracionalistas e existencialistas, que colocam a questão da verdade a partir do processo da existência, né? Então, ele vai fazer vários apontamentos aí para a questão do existencialismo, né? Para ele, nenhum sistema de pensamento consegue dar conta, ou seja, pensar tudo, da experiência ampla e única da vida individual. Então, ele diz isso, que não é possível dar conta de tudo que a gente pensa, que a gente faz. Opondo-se à filosofia sistemática de Hegel e o seu caráter abstrato, o Kierkegaard ele procurou destacar as condições específicas da existência humana e incorporá-la às reflexões filosóficas. Por isso, ele está aí como um filósofo também. Por isso é normalmente conhecido como o pai do existencialismo, né? Muito próximo, que depois dele virão outros, já nessa linha mesmo do existencialismo. A seu respeito, escreveu o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que era extremamente racionalista e que nós iremos ver no século XX. Né? A Paul Sartre escreveu sobre Kierkegaard, dizendo assim: ao ler Kierkegaard, remonto a mim mesmo, quero captá-lo
E é a mim que capto, quer dizer, Soren Kierkegaard era de antemão eu, que todavia não existia, uma vez que eu o recomeço em circunstâncias distintas. Quer dizer, Sartre, escrevendo sobre Kierkegaard, vai dizer isso, né? Tentando entender Kierkegaard, ele se entende, né? Então ele vai fazer aí essa relação, né? Dizendo que é muito parecido com o Kierkegaard, porque ele se reconhece em Kierkegaard. Não é um eu que ele não existe nele, que existe em Kierkegaard, mas que vamos imaginar assim, mas que ele queria que existisse nele, né? Enfim, ele admira Kierkegaard. E ser admirado por Sartre é extremamente, né, complexo, interessante. Em sua obra, Kierkegaard procurou analisar os problemas da relação existencial do homem com o mundo, consigo mesmo e com Deus. Então, é um pensamento extremamente existencial, né? O homem procurar compreender a sua existência, né? A existência do mundo e a existência do homem, do mundo, consigo mesmo e com Deus. Então, é muita coisa para a gente entender, né? Então, a relação do homem com o mundo. Vou falar um pouquinho aqui. Outros seres humanos e a natureza é dominada pela angústia. A angústia é entendida como o sentimento profundo que temos ao perceber a insatisfação. Deixa eu ver aqui. Perdi. Insatisfação, instabilidade, desculpa, de viver num mundo de acontecimentos possíveis, né? Possíveis. Então ele vai tratar disso. E aí vai dizendo, não possível, tudo é possível, escreve Kierkegaard. Olha só, não sendo possível, tudo se torna possível. Assim vivemos num mundo onde tanto é possível a dor como o prazer, o bem como o mal, o amor como o ódio, o favorável como o desfavorável. Então, nessa ideia da relação, né, do homem com o mundo, ele vai trazer isso, que é possível o bem e o mal, a dor, o prazer, né, nessa relação. Depois ele vai trabalhar um pouquinho a relação do homem consigo mesmo. Olha, primeiro tratamos da relação do homem com o mundo, agora da relação do homem consigo mesmo, marcada pela inquietação e pelo desespero, segundo Kierkegaard. Isso ocorre por duas razões fundamentais. Ou porque o homem nunca está plenamente satisfeito, né, com as possibilidades que realizou, nunca está satisfeito, né, com aquilo que conseguiu, ou porque não conseguiu realizar o que pretendia, esgotando assim os limites do possível e fracassando diante de suas expectativas. Então, a relação do homem consigo mesmo é uma relação de inquietação, está sempre buscando, e de desespero, né? Nesse sentido de estar buscando alcançar os seus objetivos, mas está, ao mesmo tempo, sempre insatisfeito com aquilo que alcançou. Então, para Kierkegaard, essa é a relação do homem consigo mesmo. E, por último, ele vai tratar da relação do homem com Deus, que teria, ou que seria talvez, a única via para a superação da angústia e do desespero, contudo, é marcada pelo paradoxo de ter de compreender pela fé o que é incompreensível pela razão. Então, Kierkegaard, que é um pré-existencialista, que vai dar muita base aí para Sartre e
e até para o Nietzsche, né, com essas ideias que ele vai fazer sobre a relação do homem com o mundo, da relação do homem consigo mesmo e da relação do homem com Deus, né? Muito marcado com essa ideia de dor, de sofrimento, de angústia, de desespero. Então, essa é um pouco a ideia do Kierkegaard, né? Então, de modo geral, é, esses três filósofos, né, vão fazer a contestação do pensamento de Hegel. Então, é isso por agora. Fica aí a dica da leitura para aprofundar, mas penso que nesse momento a gente meio que se, né, trouxe alguns elementos importantes de aprofundamento, né, desses três, certo? Então, ah, trabalhamos até aqui dentro da filosofia do século XIX, filosofia contemporânea do século XIX, trabalhamos o romantismo como um movimento de escapismo, de subjetividade, e trabalhamos agora uma corrente filosófica extremamente importante, que é o idealismo, né? A partir de Fichte e Schiller, e principalmente de Hegel, e também agora com as contestações sobre o pensamento de Hegel. Fica, então, aí para frente, no século XIX ainda, o positivismo, que trataremos numa aula seguinte, e o materialismo, que também trataremos numa aula seguinte, certo? Então, é isso até agora, e nos encontraremos no outro vídeo. Até mais.